O veterinário ouviu o velho falar que sabia qual era o problema do rebanho e deu uma risada na frente de todos. O senhor fez faculdade onde? Na escola da vida? Aquele senhor não tinha diploma. Dormia no curral, apenas com um cobertor velho, e naquele dia ele foi expulso, sem cerimônia, sem olhar nos olhos. 2 semanas depois, 300 vacas pararam de comer, e o doutor ficou olhando para o curral sem ter uma resposta sequer. Zé das Pedras não tinha papel nenhum na parede. Não tinha diploma, não tinha jaleco, não tinha nem um par de botas bom. O que ele tinha era um catre de madeira encostado na parede do curral, um chapéu surrado de sol e 40 anos de vida dentro de fazenda. Ele chegou na fazenda Pedra Seca numa tarde de seca braba, há quase 15 anos. Apareceu pela porteira andando, mochila nas costas, sem pedir nada. Só perguntou se tinha serviço. Seu Augusto, o dono da fazenda, olhou para aquele homem magro, de pele escura queimada pelo sol, e disse que tinha curral para limpar e bicho para cuidar. Salário pequeno, cama era o que achasse. Zé das Pedras aceitou sem piscar. Naquele tempo, o rebanho da Pedra Seca estava fraco. As vacas comiam mal, produziam pouco leite e 2 bezerros tinham morrido no mês anterior sem que ninguém soubesse direito o porquê. Seu Augusto tinha chamado um veterinário da cidade que receitou umas injeções, cobrou caro e sumiu. Não resolveu nada. Zé das Pedras chegou, ficou 3 dias só observando. Andava devagar entre os animais, parava, colocava a mão no lombo de cada um, olhava os olhos, cheirava o coxo. No 4º dia, foi até seu Augusto e disse: "O problema tá no bebedouro do fundo. A água tá ruim." O fazendeiro mandou limpar e trocar o cano. Em 2 semanas, as vacas voltaram a comer bem. O leite subiu. Nenhum bezerro morreu mais naquele ano. A partir dali, Zé das Pedras virou a alma da fazenda Pedra Seca. Não mandava em ninguém, não levantava a voz, não brigava por espaço, mas quando ele atravessava o curral de manhã cedo, os animais se moviam na direção dele. As vacas mais velhas encostavam o focinho no seu ombro. Os bezerros recém-nascidos ficavam quietos quando ele estava por perto. Era uma coisa que os outros peões viam e não sabiam explicar, só sentiam. Dorivaldo, o capataz da fazenda, homem de 20 anos de casa, foi o primeiro a reconhecer o valor do velho. "Esse homem entende de bicho como ninguém que eu já vi", ele dizia. E não era força de expressão. Zé das Pedras percebia quando uma vaca estava adoecendo antes de qualquer sintoma aparecer. Acordava de madrugada, colocava a mão na barriga do animal, ficava sentado ao lado. De manhã, o bicho estava bem. Ninguém sabia como. Ele nunca explicou. Só fazia. O problema era que seu Augusto nunca enxergou o velho dessa forma. Para o fazendeiro, Zé das Pedras era mão de obra barata, útil, mas substituível. Seu Augusto era um homem que media tudo em dinheiro e papel, contrato, diploma, certificado. O que não tinha nome técnico para ele não tinha valor, e Zé das Pedras nunca teve nome nenhum além do que a vida lhe deu. Com o tempo, o rebanho da Pedra Seca cresceu. 300 cabeças de gado, contratos com frigoríficos da região, produção de leite que sustentava parte da operação. A fazenda foi crescendo nos números e seu Augusto foi crescendo na arrogância. Comprou um carro novo, reformou a sede, começou a frequentar associações rurais da cidade. O velho continuava no mesmo catre, no mesmo canto do curral, com o mesmo chapéu. Numa tarde de outubro, seu Augusto chegou na fazenda com um homem diferente ao lado. Terno claro, maleta de couro, sapato limpo que não combinava nada com a poeira daquele chão. Era o Dr. Renato, veterinário formado numa universidade federal com especialização fora do país, nome conhecido nas associações rurais.
Seu Augusto o apresentou para Dorivaldo com aquela voz de quem está mostrando uma conquista. Contratei o melhor profissional da região. Ele vai cuidar do rebanho daqui para frente. Dorivaldo engoliu o que ia dizer. Só assentiu. O doutor Renato foi direto para o curral com a maleta. Zé das Pedras estava lá, como sempre, ajustando a cerca do pasto com as mãos. O veterinário quase tropeçou nele. Olhou para baixo como quem olha para um obstáculo no caminho. Parou. Estudou aquele velho de chapéu, catre de madeira no canto, roupa de trabalho gasta, e então uma expressão tomou o rosto do doutor. Não era surpresa, era algo pior que isso. Era desprezo disfarçado de curiosidade. Quem é esse homem? Ele perguntou para Dorivaldo, sem olhar para Zé das Pedras. Dorivaldo respondeu com cuidado. É Zé das Pedras. Cuida do rebanho há 15 anos. O veterinário olhou uma vez mais para o velho, para o catre, para as mãos calejadas, para o chapéu velho. E foi embora pelo curral sem dizer mais nada. Mas o que tinha no rosto do doutor Renato naquele momento, qualquer pessoa que conhecesse gente como ele saberia reconhecer. Ele já tinha decidido alguma coisa. E o velho ainda não sabia o que era. Na manhã seguinte, Dr. Renato chegou cedo. Dessa vez, não veio sozinho. Trouxe um assistente jovem, com prancheta na mão e ar de quem estava ali para anotar coisa importante. Os dois percorreram o curral com passos largos, parando aqui e ali, medindo, anotando. Zé das Pedras observava de longe, encostado na cerca, sem se meter. Foi Dorivaldo quem reuniu os peões para ouvir o diagnóstico. Seu Augusto ficou ao lado do veterinário, de braços cruzados, com aquela postura de dono, satisfeito com sua contratação. Dr. Renato abriu a prancheta, limpou a garganta e começou a falar. Termos técnicos, percentuais, protocolos. A maioria dos homens ali não entendeu metade, mas entenderam o tom. Era um homem que sabia e queria que todos soubessem disso. No meio da explicação, Zé das Pedras se aproximou devagar. Ficou na beirada do grupo, chapéu na mão. Esperou uma pausa e falou com voz calma. Doutor, com licença, eu queria só lembrar do Bebedouro do Norte. Aquele cano já tem uns 3 anos. A água às vezes sai com um cheiro diferente de manhã cedo. Pode ser. Dr. Renato virou o rosto para o velho com uma expressão que parou o ar do lugar. Depois soltou uma risada curta. Não era risada de alegria. Era a risada de quem acha que ouviu algo sem sentido. Bebedouro. Ele repetiu a palavra como se fosse engraçada. Olhou para o assistente, que desviou os olhos sem graça. Pode ficar tranquilo. O problema aqui é nutricional e de manejo. Nada que um bebedouro vá resolver. Alguns peões olharam para o chão. Dorivaldo fechou o maxilar. Zé das Pedras não respondeu. Colocou o chapéu de volta na cabeça e deu 2 passos para trás. Mas não foi embora. Ficou ali, quieto, do jeito que pessoas acostumadas a ser ignoradas aprendem a ficar. Dr. Renato continuou a apresentação como se nada tivesse acontecido. Ao final, virou para seu Augusto e falou em voz baixa, mais alta o suficiente para os mais próximos ouvirem. Preciso de ordem aqui para trabalhar direito. Não dá para ter qualquer um dando palpite no meio do protocolo. Isso atrapalha. Seu Augusto assentiu devagar. Olhou para o velho. Zé das Pedras viu o olhar do fazendeiro e já entendeu antes de qualquer palavra. Seu Augusto chamou o velho de lado depois que o grupo se dispersou. Não demorou. Não foi longo. Disse que Dr. Renato precisava de espaço para trabalhar, que o método dele era diferente, que o velho tinha feito um bom trabalho todos esses anos, mas que agora as coisas iam mudar na fazenda. Disse tudo isso olhando mais para o chão do que para o homem que tinha na frente. No final, tirou do bolso uma nota dobrada e colocou no banco do carro. Um Gol velho que pertencia ao próprio Zé das Pedras, estacionado ali do lado. R$ 50, sem apertar a mão, sem olhar nos olhos.
Pode pegar suas coisas hoje ainda. Zé das Pedras ficou parado por um momento. Olhou para a nota, olhou para a fazenda, para o curral, para o pasto, para os animais que mal sabiam o que estava acontecendo. Depois, pegou a nota, dobrou com cuidado e colocou no bolso. Não disse nada. Voltou para o curral, pegou o catre de madeira, a mochila, o cobertor velho e o caneco de alumínio que usava todo dia. Dorivaldo foi até ele enquanto arrumava as coisas. Tentou falar. Zé das Pedras pôs a mão no ombro do homem e balançou a cabeça devagar. O gesto de quem diz que não precisa de palavras. Levou tudo até o carro em 2 viagens. Colocou o catre amarrado no porta-malas com uma corda fina. Entrou. Deu a partida. Antes de fechar o portão da fazenda para trás, parou o carro por 1 segundo. Lá no curral, a vaca mais velha do rebanho, uma Nelore grande, de chifre curto, que Zé das Pedras conhecia desde bezerra, tinha se levantado do lugar e caminhado até o portão. Ficou parada ali, focinho na madeira, olhando o carro partir. Não mugiu, não se mexeu, só ficou. Dorivaldo viu aquilo da cerca e sentiu um peso no peito que não soube explicar direito. Dr. Renato, lá no fundo do curral, estava de costas, anotando algo na prancheta. Nem viu. Nos dias seguintes, a fazenda Pedra Seca continuou funcionando. O protocolo do veterinário entrou em prática. Suplementação, vacinas, ajuste de ração. Tudo no papel estava certo. Os peões trabalhavam, o capataz coordenava, o rebanho era alimentado nos horários. A rotina seguiu. Mas alguma coisa estava diferente, pequena demais para virar reclamação, grande demais para ignorar. As vacas comiam, mas sem aquela pressa de antes. Ficavam paradas perto do portão norte com mais frequência. A Nelore velha havia parado de andar até o coxo por conta própria. Precisava ser levada. Dorivaldo anotou mentalmente. Não falou nada ainda. Dr. Renato não notou. E seu Augusto estava ocupado demais com os números da semana para olhar para o rebanho com atenção. O 12º dia estava chegando. No 12º dia, depois que Zé das Pedras foi embora, Dorivaldo acordou antes do sol e foi até o curral como todo dia. Mas quando chegou na beira do coxo, parou. As vacas mais velhas estavam de pé, juntas num canto, olhando para a ração que tinha sido jogada ali desde a madrugada. Não estavam comendo, só olhavam. Dorivaldo esperou. Ficou ali uns 10 minutos encostado na cerca, achando que era coisa passageira, mas as vacas não se mexeram. Ele foi até o outro lado do curral. Os animais mais novos estavam comendo, mas devagar, sem aquela disputa barulhenta do coxo que era normal toda manhã. Até os bezerros estavam quietos. Dorivaldo chamou 2 peões e pediu que observassem o rebanho durante o dia. À tarde, o relato foi o mesmo. As vacas mais velhas mal tinham tocado na ração. A Nelore de chifre curto ficou o dia inteiro encostada no portão norte, de frente para a estrada de terra. Na manhã seguinte, o problema tinha se espalhado. Agora eram quase todas. Primeiro as mais velhas, depois as do meio do rebanho. Comiam um pouco, paravam, ficavam paradas. Nenhuma febre, nenhuma diarreia, nenhum sinal claro de doença. Só aquela lentidão estranha, como se o rebanho inteiro tivesse perdido o gosto por alguma coisa. Dr. Renato foi chamado. Chegou com o assistente, fez os exames de sempre. Temperatura, mucosas, verificação do rumen. Tudo dentro do normal. Aumentou a dose do suplemento, ajustou a ração, mandou observar por mais 48 horas. 48 horas depois, estava pior. Dorivaldo foi até o veterinário e disse com cuidado: Doutor, será que não tem nada a ver com o bebedouro do norte? O Zé das Pedras já tinha falado. Dr. Renato cortou antes de terminar. Já analisei a água. Está dentro dos parâmetros. Virou as costas e foi fazer mais anotações. Dorivaldo ficou onde estava. Respirou fundo.
Não insistiu, mas naquela noite, quando todo mundo tinha ido embora, ele foi sozinho até o bebedouro do norte. Colocou a mão na água. Cheirou. Não tinha cheiro forte, mas tinha alguma coisa ali que ele não sabia nomear. Um gosto ferrugento, quase imperceptível. O tipo de coisa que um exame rápido podia não pegar. O tipo de coisa que um homem que dormia no curral há 15 anos aprenderia a notar. Ele foi embora sem falar nada ainda. Seu Augusto só ficou sabendo do problema no 5º dia de queda na alimentação, quando o encarregado do contrato com o frigorífico ligou perguntando se ia ter entrega no prazo. O fazendeiro desligou o telefone e foi até o curral, com aquela caminhada rápida de quem está com o dinheiro em risco. O que ele viu não tinha explicação simples. 300 cabeças de gado, sem febre, sem ferida visível, sem nada que justificasse no papel, mas paradas, quietas, como se estivessem esperando por alguma coisa que não chegava mais. Seu Augusto chamou o Dr. Renato na hora. O veterinário chegou em menos de 1 hora, dessa vez com cara mais tensa do que de costume. Examinou os animais de novo. Colheu amostras de sangue para mandar para um laboratório fora da cidade e ligou para um colega de confiança, outro veterinário, mais velho, que veio de carro no mesmo dia com um equipamento de ultrassom portátil. Os dois passaram a tarde inteira examinando o rebanho. Conversaram em voz baixa, trocaram papéis, olharam os resultados das análises que tinham feito nos dias anteriores. No final do dia, o colega mais velho colocou as mãos no bolso, olhou para o curral e disse uma coisa que Dr. Renato não queria ouvir. "Não estou vendo nada nos exames que justifique isso." Dr. Renato não respondeu. Ficou olhando para o rebanho com uma expressão que nenhum dos peões tinha visto nele antes. Seu Augusto foi direto ao ponto. "Então, o que está acontecendo com eles?" Silêncio. O fazendeiro virou as costas e foi para a sede. Ligou para o escritório do frigorífico e pediu prorrogação do prazo. A voz do outro lado foi fria. Tinham outros fornecedores. O contrato tinha cláusula de atraso. Ia haver desconto. Seu Augusto desligou o telefone e ficou sentado na cadeira da sala por um bom tempo, olhando para nada. Lá fora, no curral, a noite fechava devagar sobre o rebanho quieto. As vacas ficaram de pé até tarde, num silêncio que os peões comentaram entre si em voz baixa. Dorivaldo ficou até a última hora, andando entre os animais. Colocou a mão no lombo da Nelore velha. O bicho olhou para ele com aqueles olhos grandes e escuros, sem expressão, mas com aquela presença pesada que animais têm quando estão mal e não sabem dizer. Dorivaldo foi embora pensando no velho. Na manhã seguinte, chegou um laboratório particular contratado por Dr. Renato. 3 técnicos, caixas de equipamento, coleta de mais amostras. O custo ia direto para a conta de seu Augusto. O prejuízo estava sangrando de 2 lados. Animais que não engordavam, contratos que derretiam, dinheiro saindo sem parar. E no fundo daquele buraco sem fundo, ninguém ainda tinha olhado de verdade para o bebedouro do norte. Mas alguém estava prestes a chegar de bicicleta com um recado. O homem chegou de bicicleta pela estrada de terra, chapéu de palha na cabeça, uma sacola de plástico pendurada no guidão. Era Neco, um vizinho da região que vivia num sítio pequeno, a uns 8 quilômetros da Pedra Seca. Todo mundo conhecia Neco. Um homem quieto, de poucas palavras, que só aparecia quando tinha motivo. Dorivaldo foi até o portão quando viu a bicicleta se aproximando. Neco desceu devagar, apoiou a bicicleta na cerca e tirou o chapéu. "Vim trazer um recado do Zé das Pedras", disse sem rodeio. "Ele está na minha casa desde que saiu daqui. Mandou dizer que o bebedouro do norte precisa ser esvaziado e o cano precisa ser trocado. Disse que se vocês fizerem isso hoje, o rebanho melhora." Dorivaldo ficou olhando para Neco por alguns segundos. Não de surpresa, de alívio. Era exatamente o que ele já desconfiava, mas não tinha coragem de falar em voz alta.
Obrigado, Neco. O homem colocou o chapéu de volta, pegou a bicicleta e foi embora sem mais nenhuma palavra. Dorivaldo foi até a sede e bateu na porta do escritório de seu Augusto. O fazendeiro estava ao telefone, com a testa franzida e uma caneta na mão. Levantou um dedo, mandando esperar. Dorivaldo esperou do lado de fora, encostado na parede, com o recado na cabeça. Quando seu Augusto abriu a porta, estava com aquela cara de quem acabou de sair de uma conversa ruim. O que foi? Dorivaldo contou o recado de Neco, com calma, sem enfeitar. O fazendeiro ouviu com os braços cruzados. Quando Dorivaldo terminou, seu Augusto ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Isso já foi verificado. O doutor checou a água." "Com respeito, seu Augusto, eu fui lá de noite e a água tinha gosto de ferrugem." Seu Augusto olhou para o capataz com uma expressão difícil de ler. Depois, virou e foi para dentro sem responder. Naquela tarde, Dr. Renato foi chamado de novo. Chegou com cara de cansaço, ouviu seu Augusto relatar o recado de Zé das Pedras e cruzou os braços. "Já coletei a amostra daquele bebedouro. O laudo não apontou nada fora do padrão." Mas o Zé das Pedras disse: "Com todo o respeito." O veterinário interrompeu: "Esse homem não tem nenhuma formação técnica. Intuição não substitui ciência." Abriu a pasta, mostrou o papel do laudo. "Os números estão aqui." Seu Augusto olhou para o papel, olhou para o curral, olhou para Dr. Renato e concordou com o doutor. Dorivaldo estava do lado de fora, encostado na janela aberta, e ouviu tudo. Fechou os olhos por um instante. Depois foi embora para o curral fazer o trabalho do dia. Mas a tarde não deixou o fazendeiro em paz. 2 fornecedores ligaram cobrando prazo. O frigorífico mandou um e-mail com a cláusula de multa destacada em vermelho. Seu Augusto ficou andando de um lado para o outro na sede, olhando para os números que não fechavam mais. O rebanho estava há quase 2 semanas comendo mal. O peso dos animais tinha caído, o leite tinha caído e o custo com veterinário e laboratório tinha subido. No fim do dia, convocou uma reunião rápida com Dorivaldo e os 2 peões mais antigos. Precisava de explicação, precisava de culpado. Foi ali que seu Augusto cometeu o segundo erro grande. No meio da reunião, com a voz tensa de quem está perdendo dinheiro sem entender por quê, ele virou para Dorivaldo e disse na frente de todos: "Você é o capataz aqui há 20 anos. Como você deixou o rebanho chegar nesse estado?" O silêncio que caiu naquela sala foi de um tipo específico, o tipo que não some fácil. Os 2 peões olharam para o chão. Dorivaldo ficou parado, de pé, com as mãos ao lado do corpo. Não respondeu na hora. Quando falou, foi devagar, com aquela voz baixa de quem está segurando muita coisa. "Eu alertei sobre o bebedouro 2 vezes. Seu Augusto não recuou. E eu te paguei para resolver problema, não para avisar." Dorivaldo engoliu. Assentiu uma vez, lento. Seus olhos ficaram parados no fazendeiro por um segundo. Não com raiva, mas com aquela expressão de quem acabou de fechar uma porta por dentro. Depois disse: "Com licença." E saiu da sala. Os 2 peões saíram logo atrás sem dizer nada. Seu Augusto ficou sozinho com a mesa cheia de papel e um rancho quieto lá fora. Naquela noite, o fazendeiro não dormiu bem. Ficou revirando na cama os números, os contratos, a cara do rebanho parado, a voz do frigorífico. E uma coisa que não queria admitir ficava voltando. A imagem de um velho quieto, chapéu na mão, falando de um bebedouro no norte. Na manhã seguinte, seu Augusto saiu da sede antes do café. Foi sozinho até o bebedouro do norte, sem avisar ninguém. Agachou, colocou a mão na água, cheirou. Ficou ali parado por um tempo. Depois foi buscar o carro. Ia precisar percorrer 8 quilômetros de estrada de terra. E ia precisar dizer 2 coisas que nunca tinha dito para ninguém na vida. A estrada de terra que levava ao sítio de Neco tinha buracos que seu Augusto nunca tinha se dado ao trabalho de notar antes. Agora, ele notava cada um.
O carro balançava, a poeira levantava pelas janelas fechadas, e o fazendeiro seguia com as duas mãos no volante e o queixo tenso. Ele não tinha avisado que ia, não tinha mandado recado. Saiu da fazenda sem falar com ninguém, nem com Dorivaldo. Era uma coisa que precisava fazer sozinho. O sítio de Neco apareceu depois de uma curva longa, uma casinha simples, pintada de amarelo desbotado, com uma mangueira grande no quintal, que fazia sombra sobre quase metade do terreiro. Galinhas andando soltas, um cachorro velho dormindo perto da porta, e lá estava Zé das Pedras, sentado numa cadeira de madeira debaixo da mangueira, com um caneco na mão e o chapéu na cabeça, como se estivesse descansando de um trabalho que tinha terminado faz tempo. Não estava olhando para a estrada, mas quando o carro de seu Augusto parou na frente do sítio, o velho levantou os olhos devagar, sem surpresa, sem pressa. Seu Augusto desceu do carro. Ficou parado do lado de fora por um momento, com as chaves na mão, olhando para o velho debaixo da mangueira. Do lado de dentro da casa, Neco apareceu na janela, olhou a cena e sumiu sem fazer barulho. O fazendeiro caminhou até a sombra da mangueira. Zé das Pedras não se levantou, só observou o homem chegar. Seu Augusto ficou de pé na frente do velho por uns segundos sem falar. Aquele silêncio era pesado de um jeito que dinheiro não resolve. Depois ele abriu a boca e disse a primeira coisa: "O rebanho tá mal. Preciso de você de volta." Zé das Pedras não respondeu na hora. Tomou um gole do caneco, colocou no chão com cuidado. Ficou olhando para o fazendeiro com aqueles olhos que já tinham visto muita coisa e não se assustavam fácil. "E a segunda coisa?" o velho perguntou. Seu Augusto piscou. "Como assim?" "Você disse que precisava dizer duas coisas." O velho inclinou a cabeça levemente. "Falou a primeira. Qual é a segunda?" O fazendeiro entendeu que Zé das Pedras sabia. Não sabia como. Talvez Neco tivesse contado. Talvez fosse só aquela intuição que o velho sempre teve com as coisas ao redor. Mas sabia. Seu Augusto olhou para o chão. Depois olhou para o velho e disse com aquela voz de homem que não está acostumado com o peso das próprias palavras: "Errei. Devia ter escutado você." Não tinha adorno. Não tinha explicação longa. Era só isso. 3 palavras carregadas de tudo que não tinha sido dito em 15 anos. Zé das Pedras ficou quieto por um momento. O vento mexeu nas folhas da mangueira lá em cima. O cachorro velho do sítio levantou a cabeça, olhou para os dois e deitou de novo. Quando o velho falou, a voz estava igual de sempre. Calma, sem raiva, sem triunfo. "Vou, mas não por você. Vou porque os bichos não fizeram nada." Seu Augusto assentiu. Era a resposta que merecia. Os dois voltaram juntos na caminhonete de Neco, que se ofereceu sem que ninguém pedisse. Zé das Pedras trouxe só a mochila. O catre já estava amarrado no porta-malas desde o dia que saiu. Durante o caminho, quase não falaram. O velho olhava pela janela para a caatinga que passava. O fazendeiro olhava para a estrada. Quando a fazenda Pedra Seca apareceu lá na frente, Zé das Pedras fez uma coisa pequena que Neco viu pelo retrovisor. Colocou a mão no vidro da janela, devagar, como quem toca algo que pertencia a ele e que estava de volta. Dorivaldo estava na porteira quando o carro chegou. Viu o velho descer do carro e sentiu aquele aperto no peito se soltar um pouco. Não precisou de abraço nem de discurso. Só estendeu a mão. Zé das Pedras apertou com firmeza. Mas quando os dois viraram para entrar na fazenda, havia uma figura de braços cruzados, encostada na cerca do curral. Dr. Renato. O veterinário tinha sido avisado por seu Augusto antes da viagem. Não para pedir permissão, mas por respeito ao contrato que ainda existia. O doutor estava ali, de queixo erguido, com aquela postura de quem ainda não tinha decidido o que sentir. Olhou para o velho que chegava com mochila nas costas e chapéu na cabeça e não disse nada. Zé das Pedras passou por ele sem parar, sem olhar de lado, sem provocar. Foi direto para o curral. E o que aconteceu nos 20 minutos seguintes era o tipo de coisa que Dr. Renato,
com todo o seu estudo, todos os seus laudos e todos os seus protocolos, não tinha visto descrito em nenhum manual que conhecia. Zé das Pedras entrou no curral pelo portão de madeira e parou no meio do terreiro. Não chamou nenhum animal, não fez barulho. Ficou parado, com a mochila ainda nas costas, olhando para o rebanho espalhado pelo pasto. Por uns 30 segundos, nada aconteceu. Então a Nelore velha, de chifre curto, que estava deitada perto do portão norte como tinha ficado todos aqueles dias, levantou a cabeça. Ficou olhando para o velho de longe. Depois se levantou devagar, com aquela lentidão pesada de animal grande, e começou a andar na direção dele, sem pressa, como se fosse coisa certa. Quando chegou perto, encostou o focinho no ombro de Zé das Pedras. O velho colocou a mão no pescoço do animal e ficou ali por um momento, quieto. Dorivaldo, que estava encostado na cerca do lado de fora, sentiu um nó na garganta que não esperava. Nos minutos seguintes, foi como uma maré. Uma vaca caminhou na direção do velho, depois outra, depois mais 3 juntas. Não havia correrias, não havia barulho. Só aquele movimento lento e constante de animais que reconheciam uma presença. Em 20 minutos, a maior parte do rebanho tinha se deslocado para perto de Zé das Pedras, que andava devagar entre eles, tocando um aqui, parando ao lado de outro ali. Dr. Renato assistia tudo da cerca, de braços cruzados, sem falar. Seu Augusto ficou parado atrás dele com as mãos no bolso. Nenhum dos dois disse nada. Depois de circular pelo rebanho, Zé das Pedras foi andando em direção ao fundo do pasto, para o bebedouro do norte. Era um bebedouro de concreto velho, comprido, com um cano de ferro que saía da parede e despejava a água direto na calha. Simples, funcional, sempre ali. O velho chegou na beira, abaixou devagar e colocou a mão dentro da água. Depois, inclinou o corpo para olhar no fundo da calha. Chamou Dorivaldo com um gesto. O capataz foi até lá. Abaixou do lado do velho e olhou para onde ele estava apontando. No fundo da calha, perto da saída do cano, havia uma camada escura acumulada, ferrugem dissolvida, depositada aos poucos, fina como poeira, mas presente. O cano tinha uma rachadura pequena perto da parede, quase imperceptível, que deixava a água em contato com o ferro oxidado antes de cair na calha. Não era veneno, não era doença. Era contaminação crônica e lenta, o tipo que vai se acumulando no organismo do animal por semanas, que derruba o apetite antes de qualquer outro sintoma aparecer. O tipo que um laudo feito com a amostra coletada na superfície da água podia não detectar. Era exatamente o que Zé das Pedras tinha dito no primeiro dia, na frente de todos, antes da risada do doutor. Dorivaldo se levantou e virou para Dr. Renato, que tinha se aproximado em silêncio. "Quer ver?" O veterinário foi até a beira do bebedouro. Abaixou. Olhou para o fundo da calha por um tempo que pareceu longo demais para todo mundo que estava observando. Passou o dedo na parede interna do cano. Olhou para a ferrugem nos dedos. Ficou em silêncio. Seu Augusto estava atrás dele. "O que é isso?" Dr. Renato levantou devagar. Limpou os dedos no pano que carregava no bolso. Quando falou, a voz estava diferente de todas as outras vezes, mais baixa, sem o tom de quem está explicando para alguém que não entende. Oxidação crônica no cano. A amostra que coletei foi da superfície da água, não do fundo da calha. Não apareceria no laudo padrão. Então era isso desde o começo? O veterinário não respondeu de imediato. Olhou para Zé das Pedras, que estava do outro lado do bebedouro, com a mão ainda na beira da calha, olhando para a água. Não havia triunfo no rosto do velho. Só aquela expressão calma de quem carregou uma verdade por tempo demais e finalmente viu ela aparecer sozinha. Dr. Renato virou para seu Augusto. Era isso desde o começo. O fazendeiro fechou os olhos por um segundo. Depois mandou chamar os peões para esvaziar o bebedouro naquela hora.
Até o fim do dia, o cano velho foi trocado, a calha foi lavada e o bebedouro foi abastecido com água limpa. Naquela tarde, antes do sol cair, 3 vacas foram beber no bebedouro do norte por conta própria, a Nelore velha entre elas. No dia seguinte, o coxo da manhã foi disputado como antigamente. O rebanho estava voltando. Zé das Pedras passou a noite no curral, não no catre, que ainda estava amarrado no porta-malas do carro. Ficou sentado numa pedra grande perto do portão, com o caneco de alumínio na mão, ouvindo o barulho quieto dos animais ao redor. Do lado de fora da cerca, Dr. Renato ficou parado, olhando para o fundo daquele bebedouro por mais tempo do que qualquer pessoa esperava. E então virou para o velho. Dr. Renato caminhou até onde Zé das Pedras estava sentado na pedra. Parou na frente dele. O velho levantou os olhos devagar, sem pressa, sem expectativa no rosto. O veterinário ficou em pé por um momento. Depois disse em voz baixa, sem rodeio: "Eu devia ter escutado você no primeiro dia." Não era discurso, não era cerimônia. Era só o peso real de um homem que tinha confundido arrogância com competência e estava olhando para o resultado disso. Zé das Pedras ouviu. Não respondeu de imediato. Ficou olhando para o doutor por alguns segundos, com aquela calma que desconcertava as pessoas. A calma de quem não precisa de validação para saber o que sabe. Depois disse: "Não é fácil escutar quem não tem papel na parede." Dr. Renato não retrucou. Porque era verdade, e ele sabia disso. Os dois ficaram ali por um momento do lado do curral, com o barulho quieto do rebanho ao fundo. Depois o veterinário foi embora, sem alarde, sem prometer nada. Só foi. Dorivaldo, que tinha visto a cena de longe, virou para o lado e ficou olhando para o pasto. Nos 10 dias seguintes, a fazenda Pedra Seca foi voltando ao que era. Com o bebedouro limpo e o cano trocado, o rebanho começou a se recuperar gradualmente. Primeiro as vacas mais jovens, que tinham resistido melhor. Depois, as mais velhas, uma a uma, foram voltando ao coxo com aquela pressa que Dorivaldo conhecia de cor. No 7º dia, a Nelore velha comeu de manhã, de tarde e de noite, pela primeira vez em quase 3 semanas. O peso dos animais foi subindo. O leite voltou. O contrato com o frigorífico foi renegociado com desconto, mas foi mantido. Seu Augusto pagou a multa sem reclamar. Era o menor dos prejuízos que ele tinha causado. Numa tarde, o fazendeiro chamou Dorivaldo na sede. Os dois ficaram sentados na varanda com café, coisa que não acontecia faz tempo. Seu Augusto abriu a conversa direto. "Você avisou 2 vezes. Eu não ouvi. Isso não vai acontecer de novo." Dorivaldo olhou para o café. Depois olhou para o fazendeiro. "Tá bom, seu Augusto. Quero te promover. Você passa a cuidar de toda a operação da fazenda, não só do curral, com aumento." Dorivaldo ficou quieto por um segundo. Não era surpresa, era o peso de 20 anos de trabalho finalmente sendo reconhecido em voz alta. Assentiu devagar, com aquela dignidade quieta de quem não precisa comemorar para saber o valor do que recebeu. Os dois tomaram o café até o fim, sem precisar falar mais nada. Zé das Pedras tinha voltado ao curral, mas ainda dormia na pedra ou num canto improvisado. O catre foi desatado do porta-malas e colocado no lugar de sempre. Mas seu Augusto tinha outro plano. Mandou chamar um pedreiro da cidade. Em 2 semanas, no canto do curral, onde o velho sempre ficava, estava erguido um quarto pequeno. Parede de tijolo, telhado de telha, uma janela de madeira que dava para o pasto, uma porta com trinco e dentro uma cama de verdade, um armário simples e um ponto de luz. Quando ficou pronto, seu Augusto mostrou para Zé das Pedras sem cerimônia. Só abriu a porta e deixou o velho entrar. Zé das Pedras ficou parado no meio do quarto. Olhou para a cama. Olhou para a janela que dava para o rebanho lá fora. Passou a mão na parede de tijolo, como quem está verificando se é real. Não disse nada naquele momento. Seu Augusto falou então sobre o salário.
um valor fixo, todo mês, depositado, com os direitos que qualquer trabalhador merecia ter. O velho ouviu tudo sem interromper. Depois balançou a cabeça e disse: "Vou pensar." Seu Augusto não insistiu. Foi embora. Por 2 semanas, Zé das Pedras dormiu na cama nova, mas não tocou no assunto do salário. Dorivaldo perguntou uma vez, discretamente. O velho respondeu: "Tô pensando ainda." Os peões mais antigos comentavam entre si que o velho estava testando, não o fazendeiro, mas a si mesmo. Verificando se aceitar pagamento justo mudava alguma coisa naquilo que ele sentia quando entrava no curral de manhã. No 15º dia depois que o quarto ficou pronto, Zé das Pedras foi até seu Augusto na sede depois do jantar. Bateu na porta, entrou, ficou em pé na frente da mesa. "Aceito o salário." Seu Augusto assentiu. "Mas quero uma coisa. O que for. Se eu falar de algum problema com os animais, quero ser escutado. Não precisa concordar sempre. Só precisa escutar." O fazendeiro olhou para o velho por um momento. Depois estendeu a mão. "Combinado." Zé das Pedras apertou a mão com firmeza e foi embora. Toda noite, antes de dormir, o velho ficava um pouco à janela do quarto novo. Era um hábito que tinha nascido sozinho. Nem ele sabia explicar direito. Ficava olhando para o rebanho quieto lá fora, espalhado pelo pasto, na escuridão, os vultos grandes e tranquilos dos animais que conhecia um por um. A Nelore velha dormia sempre perto do portão norte, toda noite no mesmo lugar. Zé das Pedras olhava para ela por um tempo. Depois fechava a janela, apagava a luz e deitava na cama. Aquela cama que tinha parede, teto e porta com trinco, que era só dele, que ninguém podia tirar com R$ 50 no banco do carro. E dormia com a paz de quem cuidou bem mesmo, quando ninguém estava olhando. Porque, no fim, a justiça que vale mesmo não precisa de barulho. Ela chega quieta, como maré, e quando vem, todo mundo sente. No fim, não foi o diploma que salvou o rebanho. Foi a presença, foi o vínculo, foi o tipo de conhecimento que só existe em quem passou a vida inteira prestando atenção no que os outros eram orgulhosos demais para ver. Tem gente que só aprende quando começa a perder. Perde tempo, perde dinheiro, perde gente boa. E aí descobre do jeito mais caro possível que ignorar quem sabe de verdade nunca sai barato. Se isso te lembrou alguma situação real, deixa o like e comenta aí. Você já viu alguém quebrar por não ouvir quem devia?